Olá! Vamos falar de um assunto super interessante: a memória da inteligência artificial. Já parou para pensar como um assistente de IA, daqueles que a gente vê em hospitais ou até em clínicas veterinárias, consegue se lembrar de informações que são, tipo, vitais entre uma consulta e outra? Pois é, hoje a gente vai desvendar como é que se garante que eles não esqueçam justamente daqueles detalhes que fazem toda a diferença. Pensa só na seguinte situação, que é bem séria. Um assistente de IA numa clínica veterinária anota lá que um cachorrinho tem alergia à penicilina. Tudo certo. Mas aí, semanas depois, numa outra consulta, essa informação simplesmente some, desaparece. Fica a pergunta no ar, né? Será que uma IA pode mesmo esquecer uma coisa tão, mas tão importante assim? E olha, a resposta mais direta é que sim, de certa forma, pode. Os modelos de IA têm um desafio que é fundamental, quase como uma amnésia digital, sabe? E isso vem de uma limitação da própria arquitetura deles. Eles não têm uma memória de longo prazo igual a nossa, que guarda as coisas para sempre. O centro do problema está num conceito chamado janela de contexto. Para entender fácil, é só pensar nela como a nossa memória de trabalho, aquela memória de curto prazo. Ela consegue segurar uma quantidade de informações de uma vez só, mas, assim como a nossa, ela tem um limite. Ela não é infinita. E o que acontece quando essa memória de trabalho fica lotada? Imagina uma conversa super longa sobre o tratamento de um paciente. O modelo começa a literalmente perder o foco. Aqueles detalhes lá do comecinho da conversa vão se perdendo, ficam para trás. É um efeito que o pessoal da área chama de apodrecimento do contexto. E aqui nesse gráfico, a gente vê o impacto disso de um jeito bem claro. Olha só, com pouca informação para processar, a precisão da IA é altíssima, lá em cima. Mas, conforme a memória vai enchendo, a capacidade dela de lembrar dos detalhes específicos despenca. E num cenário médico, né, seja com gente ou com bicho, essa queda na precisão é uma coisa que simplesmente não dá para aceitar. Tá, então, como é que a gente resolve isso? A solução não é só dar mais e mais memória para a IA, tipo colocar mais RAM num computador. É usar a memória que ela tem de um jeito muito mais inteligente. E é exatamente aí que entra a tal da engenharia de contexto, uma abordagem que está mudando o jogo para construir AIs que sejam realmente confiáveis. Olha que interessante. Até pouco tempo atrás, o foco todo era na engenharia de prompt. Basicamente, era a arte de dar a instrução perfeita para a IA fazer uma tarefa uma única vez. A engenharia de contexto é a evolução natural disso. O objetivo agora não é mais só dar uma boa instrução inicial, mas sim gerenciar de forma ativa o que a IA sabe e o que ela precisa lembrar ao longo de várias conversas. A sacada aqui, então, é toda sobre eficiência. É sobre encontrar o menor conjunto de informações possível, mas que tenha o maior impacto. É dar para a IA só as pecinhas do quebra-cabeça que são essenciais para ela lembrar dos pontos vitais, tipo a tal da alergia à penicilina, sem encher a memória dela de coisa inútil. É quase como ser um curador de informações, mas em tempo real. Beleza, muito legal na teoria, mas como isso funciona na prática? Como é que os engenheiros fazem para construir essa tal memória mais inteligente para um assistente de IA de uma clínica, por exemplo? Bom, existem algumas técnicas bem bacanas para isso. A primeira técnica se chama compactação. O nome já dá uma dica, né? É como se no final de uma consulta bem longa com o paciente, a IA pegasse tudo o que foi dito e criasse um resumo super enxuto só com os pontos-chave. E o processo é mais ou menos assim, olha só. Primeiro, a IA analisa o histórico completo daquela conversa. Depois, ela extrai só o filé, os diagnósticos, as alergias, os tratamentos que foram decididos. E aí, ela joga o resto fora. Com isso, a próxima conversa já começa com uma memória limpa e focada, garantindo que o que é mais importante esteja sempre ali, na cara do gol. A segunda técnica é a de anotações estruturadas. Aqui a ideia é outra. É como se a IA mantivesse um prontuário do paciente para ela mesma, sabe? Uma ficha super organizada que fica guardada num lugar separado, fora daquela memória de trabalho que a gente falou que é limitada. E esse exemplo aqui do paciente Snoopy ilustra isso perfeitamente. A IA cria e pode consultar esse arquivo externo a qualquer momento. Então, mesmo que a memória de trabalho dela seja resetada entre uma consulta e outra, não tem problema. Ela vai lá, consulta as anotações dela e recupera na hora as informações críticas, como a alergia à penicilina ou o plano de fisioterapia. É uma memória que não se apaga, é persistente. Ok, juntando tudo isso, o que significa para o futuro da saúde, seja para a gente ou para os nossos pets? Bom, o impacto disso é gigantesco.
Com essa engenharia de contexto, a IA deixa de ser só uma ferramenta que responde uma pergunta e pronto. Ela se transforma num verdadeiro parceiro de confiança no cuidado do dia a dia. Pensa bem, ela pode acompanhar tratamentos que duram meses, lembrar de históricos médicos super complexos e, o mais importante, garantir que nenhum detalhe vital se perca no caminho. Isso aumenta demais a segurança e a eficiência, tanto para os médicos quanto para os veterinários. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Se a gente tiver uma IA com uma memória praticamente perfeita, que nunca mais vai esquecer uma alergia ou um detalhe clínico, qual vai ser o próximo passo dessa parceria com os profissionais de saúde? O futuro dessa colaboração, pessoal, está só começando. Valeu por acompanhar essa nossa análise.